vamos começar o 360 com a operação que atingiu mais uma pessoa no entorno de Jair Bolsonaro, dessa vez o general Braga Neto, e eu começo com a apuração exclusiva. Pouco antes de começar o jornal, eu conversei com o general Laélio Soares de Andrade. E ele me disse que o contrato para compra de coletes à prova de balas para a Intervenção Federal do Rio de Janeiro foi suspenso. Ele garantiu que o negócio foi desfeito e o dinheiro devolvido aos cofres públicos. Andrade, o general Laélio Andrade, ele é uma figura muito importante nessa história porque ele ocupou o cargo de secretário de administração do Gabinete Federal do Rio de Janeiro. Ele era o responsável por todas as licitações para os equipamentos adquiridos para a intervenção federal, não só os coletes, mas até passando aí por helicópteros, blindados, tudo para a intervenção federal na época do governo Temer. As declarações do general, vocês vão ver, vão na mesma linha das declarações de Braga Neto, que hoje teve o sigilo telefônico quebrado pela Polícia Federal. Braga Neto era o interventor do Rio de Janeiro. O general Laélio me mandou um documento em que o chefe de gabinete da Intervenção Federal do Rio de Janeiro, o chefe de gabinete de Braga Neto, Antônio Carlos de Souza, ele determina, tá aí o destaque do documento para vocês, a suspensão da execução do termo de contrato que havia sido celebrado em 31 de dezembro de 2018 entre o Gabinete de Intervenção, e aí está escrito, determina a suspensão da execução do termo de contrato, número tal, celebrado no dia tal, 31 de 18, entre o Gabinete de Intervenção Federal do Rio de Janeiro e a empresa CTU Security. Aí tem o número do CPF dela, a instauração. Por que a suspensão? Por causa da instauração de um processo sancionador, com o objetivo de apurar a ocorrência de uma irregularidade nas informações e documentos fornecidos por essa empresa quando ela foi dispensada de licitação. E é referente à ocorrência de uma falsificação num documento pertinente aí a um certificado que essa empresa havia entregue ao gabinete de intervenção. Por que isso tudo é muito relevante? Porque a PF deflagrou hoje uma operação que está investigando um suposto superfaturamento num contrato de 36 milhões de reais para a compra de 9.360 coletes à prova de balas que essa empresa americana, CTU Security, teria vendido esses coletes ao Gabinete de Intervenção Federal do Rio de Janeiro. Segundo o general Laélio me explicou, o contrato chegou a ser assinado, os dólares foram efetivamente comprados, mas depois o gabinete verificou que a empresa tinha falsificado os certificados de funcionamento dos coletes. Ele diz que, então, por iniciativa do gabinete, está aí o documento que, segundo ele, comprova isso, o contrato foi suspenso. A empresa, então, recorreu, mas o governo manteve a suspensão e o dinheiro que não chegou a ser pago para a empresa estava parado num banco, foi devolvido ao erário. E aí o general me falou o seguinte, vou abrir uma aspa para ele. O Tribunal de Contas da União nos ajudou em todo o processo. Segundo a apuração do nosso analista aqui da CNN, o Leandro Rezende, o TCU teria verificado superfaturamento nos valores a serem pagos. Este parecer do TCU é sigiloso e foi arquivado. A gente teve acesso a um outro parecer que depois eu mostro para vocês. A Controladoria Geral da União está investigando a CTU Security com base na lei anticorrupção. Eu procurei a Polícia Federal para comentar as declarações do general Laélio Andrade, mas a PF não se manifestou. Em nota, o ministro Braga Neto se pronunciou nas redes sociais sobre o caso. Ele disse que os coletes não foram adquiridos nem entregues, pois o contrato foi suspenso após a avaliação de supostas irregularidades nos documentos fornecidos pela empresa americana CTU Securities. Ele diz ainda que o empenho dos recursos que seriam utilizados na compra foi cancelado e o valor total foi devolvido aos cofres do Tesouro Nacional.